Uma das maiores queixas de mulher casada são as brigas e os conflitos com o marido. Ele não me escuta, ele não entende o que eu quero, sempre tem que ser do jeito dele, e daí começam as brigas, fica horas e horas e horas naquela discussão e não chega a lugar nenhum. Se você é casada, você sabe do que eu tô falando. E se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou falar aqui pra você 3 formas de resolver os conflitos com seu marido. Na verdade, são 3 formas de resolver o conflito com qualquer pessoa, com sua mãe, com sua irmã, com sua colega de trabalho, mas aqui estou me dedicando a falar sobre o seu relacionamento, ok? E se esse assunto te interessa, já dá logo o seu joinha aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com as suas amigas, tá? Vamos lá, o que acontece? Acontece o seguinte, quando um casal está numa discussão, discutindo por algum fato, eu sempre comparo assim, ó, comparo com um iceberg, tá? O que é um iceberg? Aqui tem o mar, a aguinha, as ondinhas, a minha unha até tá azul combinando, ó, as ondinhas aqui. E tem uma montanha de gelo, a gente enxerga essa montanha aqui, né? Mas aqui embaixo tem uma montanha enorme, gigantesca, que a gente não enxerga porque a água tá tapando. Uma briga de marido e mulher, quando fica assim, ó, girando, que nem, sabe cachorro? Que gira, 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 tentando pegar o próprio rabo e aquilo nunca termina? Uma briga de marido e mulher, quando fica assim, falando e aquilo nunca termina, vocês estão olhando apenas essa pontinha do iceberg e estão esquecendo de olhar para tudo isso aqui que tem por debaixo. E quando a gente briga por causa do que está na superfície, só as palavras, aquela frase que você está falando, que o seu marido está falando, é a pontinha do iceberg que a gente enxerga. A montanha que está embaixo das águas, das ondas, é o que está aqui, ó, na cabeça. Então, se você quer resolver conflito com seu marido, você tem que entender o que está passando na cabeça dele. E ele tem que entender o que está passando na tua também, tá? As pessoas dizem assim, ó, não dá, no meu casamento não tem diálogo, a gente não sabe, meu marido não sabe conversar. Para a gente ter diálogo, a gente não precisa aprender apenas a conversar, a gente precisa aprender a ouvir. A gente só vai conhecer essa segunda camada aqui, a gente só vai entender o que está passando na cabeça dele se a gente ouvir. E esse é o maior problema que acontece entre os casais, entre as pessoas em geral. A gente fala e não ouve. E quando o outro começa a falar, a gente já nem escuta direito, a gente já tá pensando o que vai responder. E é isso que tem que se quebrar para ter um diálogo saudável, produtivo com o seu marido para resolver conflitos. Uma coisa que você tem que entender é que todos os casais têm conflitos. Por quê? Porque vocês são 2 seres humanos diferentes. Quando vocês se apaixonaram e se casaram, cada um trouxe a sua mochilinha aqui nas costas, trouxe a sua bagagem. E o que é essa bagagem? É a sua personalidade, é a forma como você foi criada, como você foi educada, são os seus valores, são os seus sabotadores, é o que você viu no seu casamento, no casamento do seu pai com a sua mãe. Tudo isso você trouxe na sua mochila. E ele trouxe as mesmas coisas, só que lá do jeito dele, ele também trouxe essa bagagem, essa mochila nas costas dele. Vocês têm uma bagagem muito diferente, vocês são diferentes. Por isso, nem sempre vocês vão concordar. Vocês vão ter ponto de vista diferente. Só que tem que entender o seguinte, ó, é apenas um ponto de vista, tá? E a gente começa a se apaixonar pelas nossas ideias e sempre assim, aquilo que eu penso é o certo, o que o outro pensa é o errado. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, se a gente refletir, parar com calma para pensar, a gente pode amadurecer aquela ideia e ver que ela não era tão boa assim, né? Então, assim, tudo a gente precisa entender que vocês vão ter conflito, mesmo os casais super felizes têm. E existe casal feliz, hein? Não pensa que não existe, porque existe. E eles também têm desavenças. O segredo é como conduzir essa conversa para resolver essas desavenças. Vai ser aquela briga interminável, sem fim, ou vocês vão conseguir dar um jeito nesse problema. Também outra coisa que eu quero te dizer é que os conflitos podem ser pequenos ou grandes conflitos que mudam a vida. Por exemplo, um conflito pequeno. Que cor que nós vamos escolher o sofá? A gente vai comprar um sofá para a sala. Que cor que a gente vai escolher?
Isso é um conflito pequeno. Pode ser que você quer um bem escuro e ele quer um mais claro. Isso é um conflito pequeno. Agora, vamos nos mudar. Eu quero morar lá em outro estado, em outro país. Um quer e o outro não quer. Isso é um conflito grande que muda a vida. Eu quero ter filho agora e o outro ainda não quer. Isso é um conflito grande que muda a vida. Então tem conflitos pequenos e grandes. Mas mesmo esse pequenininho aqui pode virar uma guerra, pode virar uma batalha, vocês ficarem de mal o dia inteiro, quem sabe uma semana inteira, quem sabe anos, tá? Então isso que é importante a gente aprender, não deixar acontecer no relacionamento. Vocês têm que funcionar como um time, tá? Quando pensa no futebol, quando tem um jogador que só ele quer marcar o gol, pega a bola, sai correndo, não divide essa bola com ninguém, lá pelas tantas ele perde, não fez o gol, o time perde. Quando ele começa a jogar em equipe, passa a bola pra cá, passa pra lá, passa pra cá, passa pra lá, vai lá na frente e faz gol, o time vence. Né? Vocês têm que trabalhar assim, como um time. O teu marido não é o teu inimigo, a tua esposa não é a tua inimiga. Vocês são um time, estão se desentendendo. É preciso aprender a se entender. Vamos lá? Vamos saber então como resolver os conflitos? 3 formas, tá? A primeira forma de resolver os conflitos é quando os dois ganham. Os dois fazem sacrifício para que os dois ganhem. Vou criar um exemplo, tá? Digamos que vocês vão tirar uma semana de férias. O teu marido quer viajar lá para outro estado onde mora o pai e a mãe dele, tá? E você quer ficar na sua cidade, quer ficar em casa, tá? Daí vocês começam a brigar enlouquecidamente. Porque eu não quero ir, porque eu quero ficar, porque não sei o quê. Porque eu quero viajar, quero ir pra casa da minha mãe, casa do meu pai, não sei o quê. E vocês ficam brigando sempre nessa mesma frase. Eu quero ficar, eu quero ir, eu quero ficar, eu quero ir, eu quero ficar, eu quero ir. Daí já começa a acusação. Porque tudo tem que ser do teu jeito, porque tu não faz o que eu quero, porque não sei o quê. Olha, tu pode continuar nessa briga pro resto da tua vida que vocês não vão resolver. Talvez fiquem emburrados num climão, talvez vão emburrados num climão, não vão resolver essa briga. Por quê? Porque vocês estão lidando com a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg diz que você quer ficar em casa e ele quer ir viajar lá para ver o pai e a mãe. O que você tem que fazer? Mergulhar para enxergar o que está aqui embaixo. Você tem que entender o que está se passando na cabeça dele. Aqui para fora, ele está dizendo que quer ir para o pai e para a mãe. Você está dizendo que quer ficar em casa. Mas o que está acontecendo aqui dentro? Aí você precisa aprender a ouvir. Faz pergunta. Sim, tá, estou entendendo que você quer ir passar as férias na sua mãe e no seu pai. Por quê? Me explica, por que você tomou essa decisão? Por que é isso que você quer? Daí ele vai dizer, porque os meus pais estão muito velhos, o meu pai está muito doente, eu não sei quanto tempo ainda ele vai viver, quem sabe vai ser, sei lá, a última vez que eu vou poder passar uns dias com ele. Tá, ok, agora sim entendi por que você tem esse desejo. E você, por que quer ficar em casa? Olha, eu quero ficar em casa porque eu tenho uma irmã, tu sabe, né? Minha irmã que mora no Japão e ela só vem a cada 5 anos aqui para visitar a gente. E ela vai estar aqui justamente nessa nossa semana de férias. Por isso que eu queria ficar em casa para passar um tempo com ela. Tá, entendi. São 2 motivos nobres. Quando vocês entendem o que está por detrás daquele pedido, daquele desejo, fica mais fácil entrar em acordo. Quando é simplesmente eu quero ficar, eu quero ir, parece birra de criança. Agora vocês entendem que não, que tem um motivo ali por trás. Daí nessa primeira resolução de conflito, os dois ganham. Então como é que a gente pode resolver? O meu motivo é nobre, o seu motivo é nobre, vamos ficar 3 dias em casa e vamos 3 dias para lá. Pra gente fazer isso, tem que ir de avião, e daí fica bem mais caro. O que a gente pode fazer, então, para conseguir fazer isso, que os dois ganhem, os dois têm o desejo atendido e vão de avião, então, para essa viagem? Daí a gente não pode trocar de carro esse ano, tem que trocar só ano que vem. Topa esse sacrifício? Topo, ok. Então vocês conseguem, os dois vão ganhar. Você vai ficar 3 dias aqui para aproveitar a companhia da sua irmã, vão ficar 3 dias lá para aproveitar a companhia dos pais dele. Os dois têm os desejos atendidos, com sacrifício dos dois, que é não trocar o carro. Essa é a primeira resolução. A segunda resolução de conflito é quando um dos dois
abre mão do seu desejo para atender o desejo do outro. Mas isso não pode ser uma exigência. Tudo sempre é do teu jeito, por que tu não faz como eu quero? Não pode ser exigência. Tem que ser uma resolução que você vai fazer por amor, tá? Eu aqui em casa já tomei uma decisão dessas, uma coisa que eu não queria fazer, que foi um sacrifício, assim, pessoal, assim, bastante grande, tá? Que eu tive que passar por sentimentos assim, mas por quê? Porque eu sabia que aquela situação estava deixando o meu marido, o Everson, muito triste, muito mal, muito chateado, e eu não queria mais ver ele assim. Então, nessa questão aqui, eu fiz uma coisa que não era que eu achei que não era o adequado a se fazer. Tá? Que eu esperava que a resolução do conflito fosse outra, mas eu não queria mais ver ele sofrendo daquele jeito. Então eu fiz aquilo. Eu abri mão do meu desejo para atender o desejo dele, porque eu escolhi por amor a ele, porque eu vi que ele estava sofrendo e eu não queria que ele continuasse sofrendo daquele jeito. Mas tem que ser uma decisão por amor, não pode ser imposição. E também não pode ser sempre o mesmo que vai dar esse braço a torcer, vamos dizer assim, tá? Tem que ser essa decisão, essa segunda forma de resolver conflito, ela tem que ser uma escolha, não uma imposição, tá? Essa é a segunda forma de resolver. Então, no caso ali da viagem, sei lá, quem sabe a mulher diz assim, bom, os seus pais talvez seja a última vez que você vê e tal, então vamos pra lá. Mas tem que ser uma decisão de amor. Ou quem sabe o motivo dela era assim, não, só porque eu tinha combinado de ficar com uma amiga, não sei o que, mas a amiga dela vai estar ali qualquer dia, então vamos lá, que lá é mais difícil, sabe? Mas tem que ser decisão por amor, tá? Terceira forma de resolver conflitos. Terceira forma de resolver conflito é o deixa pra depois. Como assim? Peraí, que história é essa de deixa pra depois? Nesse exemplo, ele quer viajar, você quer ficar em casa. Não estão conseguindo resolver, não estão conseguindo chegar num acordo. Ou então, assim, a mulher quer ter o filho, o homem ainda não quer ter o filho. Por quê? Porque você quer ter o filho agora, nesse momento da nossa vida. Porque eu tô com certa idade, o meu relógio biológico, daqui a pouco eu não vou conseguir mais engravidar, blá, 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 blá. E você, por que ainda não quer? Porque eu sempre pensei que eu ia ter filho quando eu já tivesse melhor financeiramente, mais estável, quando a casa tivesse construída, paga, sei lá, tá? Daí não estão chegando num acordo, onde os dois ganham ou onde um abre mão, não estão chegando num acordo. Pede um tempo para pensar. Quando a gente está sob o efeito de emoções, o nosso cérebro não raciocina direito. Isso é neurociência, tá? Não vou dar explicação profunda aqui, mas sobre as emoções, o córtex aqui, o pré-frontal, ele não está trabalhando muito bem, não raciocina direito. Então, em vez de agir impulsivamente e brigar, ficar girando ao redor do próprio rabo, pede um tempo e faça essa combinação com o teu marido. Diz, olha, a gente se ama, a gente tá entrando num conflito, daqui a pouco a gente tá dizendo coisa que vai se magoar, que vai se arrepender, que vai se machucar. Vamos dar um tempo e a gente termina essa conversa outro dia, amanhã, não sei quando. Sai, vai dar uma caminhada, vai respirar, vai fazer um café, vai tomar um banho, vai fazer qualquer coisa para aliviar aquela tensão e termina essa conversa no outro dia. Primeiro, por o seu cérebro raciocinar. Segundo, porque a gente amadurece as informações e a gente muda. Uma coisa que você não queria ano passado, talvez hoje você quer, tá? E daí, nesse exemplo aqui, talvez dê tempo para o seu marido entender. Ela tá com razão. Se ela não ficar grávida agora, depois é capaz, depois talvez a gente tenha dinheiro, talvez a gente tenha a casa quitada e não consegue ter filho. Então dá esse tempo para raciocinar. Esse eu deixa para depois. E uma dica extra é que o deixa para depois, dependendo de qual é o assunto, pode ser deixa para nunca mais, tá? Tem coisa que casal briga que é ridícula. Vamos fazer o favor. Tem coisa que é ridícula brigar. Eu não posso dizer para você quais são os assuntos que são ridículos brigar. Você tem que fazer uma análise aí da sua vida, do seu casamento, mas tem assunto que brigar por causa dele é ridículo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando eu e o Everson estávamos namorando, nós somos gaúchos, aqui no sul a rivalidade de futebol é muito grande, credo, é terrível, tá? E eu sou do Grêmio, ele é do Inter.
E tanto eu quanto ele, nós éramos assim, de assistir, de olhar, de torcer, assim, com empolgação. E a gente brigou um dia muito feio por causa de futebol. Gente, antes de casar, mas uma briga horrorosa. E eu fiquei pensando, credo, será que eu quero casar assim? Vai ser assim depois? E a gente viu o quê? Que o futebol é um assunto ridículo. É uma dessas brigas ridículas. Não tem por que a gente botar nossa felicidade fora por causa de um assunto que não muda em nada a nossa vida. Então descubra quais são os assuntos ridículos aí que estão fazendo vocês jogar fora a felicidade de vocês. Esses tem que ser assim, ó, deixa pra nunca mais, tá? Então, recapitulando rapidamente, 3 formas de resolver conflito. Os dois ganham, os dois fazendo sacrifício, os dois ganham. Um dos dois decide abrir mão do seu desejo por amor, decide por conta própria, não é imposição do outro. E não pode ser sempre, o mesmo a dar o braço a torcer. E o terceiro deixa para depois, pedir mais tempo para pensar. E a dica extra foi, assunto ridículo, deixa pra nunca mais, tá? Essas foram as formas de você resolver os conflitos com seu marido. Coloque em prática que vai funcionar, você vai transformar seu casamento. Claro, é que nem fazer academia. Não adianta, você passou 10 anos comendo biscoito, tomando refrigerante, comendo doce e massa, né? Macarrão, e agora você vai uma semana na academia, quer ficar com barriga de tanquinho, quer perder 10 quilos. Não é assim que funciona, você é inteligente, você sabe. Essas práticas aqui, também, quanto mais tempo vocês estão em conflito, mais tempo vai demorar para se resolver, mas vai resolver, tá? Começa a colocar em prática e você vai ver que o seu casamento vai mudar. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.